Chegamos no momento, porque tudo que tem um começo tem um fim, e a gente chegou de fato no final da temporada, o que deixou pra gente um bocado de coisa pra gente comentar. Então vamos lá, solta a vinheta e vamos falar sobre isso. Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Olha nós aqui, finalmente, no último episódio, episódio 13 da terceira temporada, Minha Esperança é Você, parte 2. Eu sou o Heitor Teixeira e vou trazer essa discussão aqui para a gente poder dar uma analisada nesse último episódio de Discovery, que foi ao ar agora. Então vamos ver se ele respondeu todas as coisas que tinham sido deixadas. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Para quem não está acostumado ainda, eu vou começar sem spoiler, vou falar sobre as minhas impressões gerais. E depois, quando eu for de fato entrar nessa parte, eu aviso. Se você ainda não tiver assistido o episódio, você vai ter a chance de não estragar nenhuma surpresa. Esse aqui é um episódio de fechamento, então é claro que ele tem muita expectativa em cima do que a gente vai achar, porque ele não fecha só um episódio em si, ele vai ter um fechamento de temporada, um arco inteiro de história. Acho que fica muito complicado a gente falar sobre esse episódio sem a gente falar sobre as outras coisas que foram plantadas desde lá de trás, do comecinho, quando eles chegaram nesse século 32. Então vamos ver se funcionou todas essas ideias que eles acabaram implementando aqui. Isoladamente, esse aqui é um episódio que tem bastante apelo emocional. Tem com certeza bastante correria e ação, mas eles colocaram muito o foco em cima do desenvolvimento dos laços afetivos. E tem uma pincelada de ciência também. Sim, eu digo pincelada porque ciência às vezes em Discovery parece que é uma coisa que eles deixam lá pro último plano, algo ali que talvez seja mantido apenas para eles não perderem a alcunha de sci-fi. O resto aqui acontece quase de forma protocolar. Eles plantaram todas as coisas que tinham ao longo da temporada e do último episódio, então aqui a gente tem essa necessidade do fechamento. Eles vão amarrando as pontinhas, algumas melhor do que outras, algumas coisas eles deixaram de uma forma em que eles subentendem que a audiência deles é inteligente o suficiente para absorver, então não gastaram tanto tempo explicando ou mergulhando em cima daquilo, e algumas coisas eles simplesmente abandonaram. Dessa forma a gente acaba não tendo nada realmente novo sendo plantado aqui, que não chega a ser um problema. A solução dos problemas é feita especificamente com aquilo que eles já tinham deixado na mesa desde antes. Isso com certeza abala um pouquinho as minhas expectativas, mas eu não acho tão certo classificar como escolhas erradas. Talvez a execução só não tenha sido tão do meu agrado. Essa temporada foi então melhor, na minha opinião, do que as temporadas anteriores, apesar de ter algumas coisas, algumas escolhas de rumo aí que eles fizeram que eu talvez não concorde tanto. De forma geral, ela me pareceu bem mais agradável lá, com seus episódios soltos, que contaram histórias que eu achei bastante pertinentes, interessantes, tocantes e tal, e foi bem legal para Discovery. Nesse episódio aqui houveram alguns momentos realmente grandiosos. O problema é que eu acho que eles colocaram essa grandiosidade talvez no lugar errado. Deram umas exageradas em certos aspectos ali do que eles mostraram. Podiam ser cenas que eles tivessem reservado todos os recursos, a verba, o orçamento para colocar em outros momentos talvez mais importantes, mais relevantes, mas eles resolveram fazer um espetáculo visual e eu não acho que isso tenha funcionado da forma como eles gostariam. Ainda assim o episódio funciona bem, ele consegue ser sim um encerramento decente para essa temporada, e eu ouso inclusive dizer que se eles tivessem resolvido encerrar a série aqui, ela teria ficado fechada de um jeito que teria dado certinho, contado o arco de 3 temporadas, 3 histórias diferentes maiores, e aqui ela teria chegado num final, onde a gente sabe que aquela tripulação ainda vai ter outras aventuras pela frente, vai passar por outras coisas, mas teria chegado num determinado momento derradeiro. E se tivesse encerrado aqui, não seria ruim. Chegou aquele momento que eu havia falado para vocês, a partir daqui eu vou falar das coisas abertamente, então se prepare para vários spoilers. E eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ao invés de eu seguir fazendo aquele esquema que a gente costuma ver, de eu pegar as cenas quase que uma a uma e descrevendo o que aconteceu como se fosse uma recapitulação e colocando as minhas opiniões,
alguns argumentos ali para explicar algumas coisas, teorizar outras, fazer comentários mais profundos a respeito de coisas que me agradam mais ou menos. Dessa vez eu vou pegar coisas que foram deixadas ao longo de toda a temporada e às vezes vai calhar dessas coisas serem especificamente desse episódio, mas a gente vai tentar analisar certos assuntos como um todo. Combinado? Quanto ao tema de se a federação acabou se tornando maligna ou não, se a gente agora está vivendo numa distopia, a resposta é complicada. Não, a federação não é algo maligno, ela não foi dominada, pelo menos não nessa temporada, não mostraram nada que evidencie isso, mas essa tal distopia, essa vida menos cheia de regalias ou de coisas tão brilhantes, momentos tão marcantes, recursos quase que infinitos nesse paraíso, não deixam de estar disponíveis nem de estar presentes simplesmente porque alguém resolveu que os outros não merecem ter acesso a isso, mas por circunstâncias. Então, a partir do momento em que teve lá a tal combustão, a tal queima, muita gente acabou ficando privada do uso do dilítio, então a gente tem uma locomoção de um lado para o outro, o trânsito bastante prejudicado, isso obviamente dá uma esmorecida nas relações e acaba fazendo com que muito daquela federação não seja mais possível, não necessariamente por vontade, mas pela incapacidade de se conseguir fazer as coisas da forma como eram feitas antes. Temos novos antagonistas? E essa tal de Cadeia Esmeralda? A gente foi vendo ao longo dos episódios, desde que apresentaram lá, a gente foi tendo primeiro o nome dela citada, da Osyraa, a gente foi vendo que tinha ali uma coalizão entre Orianos e Andorianos, uma galera meio com um jeitão meio mafioso, meio milícia. Dentro desse movimento deve ter um monte de gente que faz as coisas pelos métodos mais clássicos, com direito até à democracia. Veja você, o antagonista de repente é aquele que vai gerar empecilhos e problemas às vezes simplesmente pelo fato de que eles têm visões diferentes a respeito das coisas. Então fica essa coisa, a gente tem plantado que existe agora um outro lado. A gente agora tem essa presença aí que a gente ainda não sabe definir exatamente se eles vão vir para, de repente, fechar o acordo que parecia que estava acontecendo bem no último episódio. Então a gente fica nessa dúvida de se eles vão representar alguém a mais para fortalecer a federação ou se de fato eles vão ser mais problema a serem enfrentados. E os personagens, de uma forma geral, conseguiram ter algum crescimento, se desenvolveram nessa temporada? Se a gente for pegar o pessoal da ponte, eles tiveram bastante mais tempo, mais chance de aparecer ao longo da temporada como um todo, fazendo coisas mais relevantes aqui e ali. A gente tem aí como um bom destaque a Joanna, a Wozekun, a Wowo, o próprio Reyes, o Bryce, tiveram mais tempo de tela. Mas esses daqui eu até estou colocando no começo, porque são personagens que ficam mais como se fosse uma citação, uma menção honrosa. Não foram os personagens que a gente viu se desenvolverem mais. Dessa galera, quem talvez tenha conseguido até se beneficiar um pouco dos eventos da temporada tenha sido a Detmer, que passou por coisas bastante pesadas ali, estresse pós-traumático, então eu coloquei ela como tendo crescido até um pouquinho mais daqueles que eu citei antes. O Stamets com certeza teve um crescimento aí, do ponto de vista de deixar de ser só um cara turrão, que é difícil pra caramba de lidar, porque ele tem lá o jeito bastante difícil, naquela personalidade forte e tal, e ao longo dessa temporada ele foi mostrando um outro lado, que de repente ele é uma pessoa que consegue ser mais compreensiva, mais carinhosa, até preocupado com outros, menos egoísta do que talvez a gente tenha imaginado. Então esse desenvolvimento afetivo, até laços familiares, posso dizer, estão presentes para a gente ver as coisas que eles fizeram com esse personagem acontecendo. Por falar em Stamets, a gente chega no Culber, que com certeza teve muito mais espaço de tela e relevância nessa temporada, participando de diversos episódios, fazendo coisas realmente ali mais interessantes. Eu acho que eles deviam ter dado ainda mais ênfase para esse personagem, para em certos momentos terem colocado ele para resolver coisas que deixaram na mão de outros personagens, como por exemplo da Michael, que eu acho que não precisava. Esse personagem é um médico competente, um ator super bacana, tanta coisa que podia girar em torno dele, mas ele se reencontrou, todo aquele peso, aquela carga que ele trazia da segunda temporada, dos eventos que aconteceram lá, ele parece que aos poucos conseguiu superar, encontrou esse propósito de novo e brilhou na tela. É até engraçado colocar a Adira aqui, que chegou nessa temporada e talvez tenha tido um desenvolvimento maior do que aqueles personagens de ponte que a gente vê desde a primeira temporada. Teve episódio que foi inclusive centrado nela, e no pacote acaba vindo o Grey, que são dois personagens
que tem uma função interessante de ser aquela visão externa, o inserir de algo que não deveria estar junto com o resto da tripulação, por serem inclusive de um século completamente diferente e podem render bastante pano para manga. Mas nessa temporada em si fizeram um pouco, mas também não fizeram tanto assim para você poder dizer que eles foram fundamentais para toda a trama. Nessas a gente também tem o Book, que descobriu o poder da fé, e a gente fica sabendo nesse último episódio que o nome dele também foi herdado aí de alguma outra pessoa que foi importante, serviu como um mentor para ele. Se lá atrás ele começou meio como uma espécie de Han Solo do Paraguai, aqui ele conseguiu ser bastante prestativo, né? Apesar de não fazer parte da tripulação como se fosse um integrante membro da frota e tal, mas mesmo como um agente externo, ele foi bastante útil. A gente viu que ele fez bastante coisa interessante ali. E no final tem até uma surpresa. A gente vê que tem algo em relação a ele que pode ser uma grande solução para vários dos problemas que estavam sendo enfrentados até agora. A Tilly é um personagem que divide bastante as emoções. Tem um monte de gente que odeia ela. Talvez tenha liberdade demais para talvez até comer demais e por aí vai. Mas também tem uma outra galera que vê nela uma personagem que representa muito do que o fã interage com a série e acaba vendo o mundo com aquele olhar de deslumbramento. Ela é toda fofinha, o jeito como ela interage com as coisas e tal. Apesar dela ter sim bastante garra, bastante capacidade de lidar com situações mais tensas e densas, apesar dela ainda estar verde pra caramba, a gente vê que ela está tentando. Quanto ao Saru, a gente tem uma montanha russa emocional. É um personagem dos mais queridos, mais aclamados pelos fãs, é um personagem feito por um ator de excelente qualidade. Doug Jones consegue imprimir na tela através de tanta maquiagem, tanto látex, tanta emoção, tanta coisa bacana. É um personagem que eu gosto demais desde a primeira temporada, torço muito por ele. Acho que ele já devia ter chegado na cadeira do capitão há mais tempo. Se a série tivesse começado com ele como capitão, isso podia ser muito interessante. Mas ele é um personagem que passou desde ser um praticamente covarde ali o tempo inteiro, agindo em relação ao que as glândulas dele faziam com que ele evitasse perigo o tempo inteiro. Ele tinha um jeito meio de tentar evitar as coisas num nível onde dava quase uma vergonha alheia, até depois quando ele passa pelo Vahari e acaba ficando super agressivo. Eles vão de um lado a outro do espectro ali, fazendo com que ele, de repente, até tenha ficado bastante exagerado nas cenas em que ele enfrentou o Pike na segunda temporada, mas aqui ele alcançou um certo equilíbrio, como se ele tivesse conseguido voltar a alcançar aquela serenidade, e chegou inclusive a ser o capitão da Discovery. O problema é todo o potencial, toda aquela coisa que a gente esperava, que pelo menos eu esperava, foi sendo tirada dele aos poucos, e você vê que ele vai ficando cada vez menos relevante, vão entregando as coisas que ele deveria fazer e brilhar ali, ter os momentos dele para outros personagens, como por exemplo a Michael. Até os momentos onde você vê que ele já não tem mais a mesma importância e de repente tiram ele. Então é aquela coisa, ele mal conseguiu de fato brilhar como o capitão que a gente queria que ele fosse e de repente ele não está mais lá. Isso foi tão triste. E aí a gente chega finalmente na Michael. A Michael, eu não sei se eu posso dizer que seja justo colocar como se ela tivesse tido um arco de crescimento da forma como as pessoas esperam. Algum crescimento com certeza ela teve, talvez em itens que não sejam aqueles que mais nos agradem. Ou de repente você é super fã da Michael e tá tudo certo com isso, mas você há de convir comigo que o fato dela ser a protagonista da série rouba muitos dos momentos de outros personagens e faz com que ela, que desde lá de trás, já sendo a personagem que soluciona a maior parte das coisas, ela só continua sendo essa personagem, onde as coisas giram em torno dela o tempo inteiro. Então aqui eu creio que vai casar melhor o fato de ela estar ocupando a cadeira central. Então de repente aqui ela alcançou o lugar onde ela devia estar. Apesar de, se a série for continuar seguindo essa tradição aí, a gente vai ter que ver isso daí depois. O Almirante Vance é do mal? Olha, eles deixaram ele ambíguo pelo máximo de tempo que eles conseguiram. Mas até o último episódio a gente vê ele seguindo firme e forte, trabalhando pelos ideais tanto da Federação quanto da frota da melhor forma possível, sendo uma pessoa que ao mesmo tempo é capaz de ter bastante empatia, ouvir as pessoas e saber se colocar no lugar delas, tentar trabalhar da melhor forma possível para fazer com que as coisas que sejam alcançadas sejam coisas boas. Ele consegue ainda assim ter toda aquela austeridade que um almirante teria, alguém num cargo de tamanha responsabilidade e poder, para sossego de muitos. Nessa temporada, pelo menos, eu duvido que na outra vá mudar.
ele se coloca apenas como sendo um cara que está fazendo a coisa certa. Qual é a do Kovic? Olha, desde que trouxeram o David Cronenberg para fazer esse personagem super envolto em mistério, eu gostei bastante da forma como ele foi apresentado e curto esse lado dele de também ter bastante dessa ambiguidade. A gente não sabe se ele de repente seria alguma espécie de Seção 31 ou a própria, né? Ou seja lá o que envolve aí a figura desse cara, que sabe de coisas que a gente não sabe exatamente de onde ele tirou, tem métodos que talvez ele use um jeito ali de com palavras e meio que dando a volta na pessoa, comendo pelas beiradas e alcançando seus objetivos. Por enquanto ele é só um personagem misterioso, mas eu achei ele um personagem que tem muito potencial e eu espero ver boas histórias sendo contadas com a presença dele. Na nave da doutora Aissa, quando ela recebe visita, pessoas de fora, justamente para atender o tal chamado de socorro, essas pessoas quando chegam lá são travestidas com aparências de outras espécies, e a desculpa que foi dada foi a de que eles estavam tentando fazer com que aquilo não ficasse algo muito impactante, até porque a criança depois de tanto tempo tinha perdido o contato com pessoas de verdade e tal. Mas o que é absolutamente questionável aqui, muito estranho, é que são espécies diversas. As pessoas podiam ter entrado simplesmente com a forma que elas são naturalmente e aquilo ia ter tido o mesmo efeito. Para isso ter alguma validade, talvez se todas que entrassem se parecessem com um, que é o piano, eu até compreenderia esse plano aí por parte da inteligência artificial desse holodeck, que está fazendo com que as pessoas que vão interagir com o Su'Kal se parecessem de um jeito que não chocassem ele. Mas da forma como foi colocado, eu não vi grande propósito. Então, de repente, talvez isso daí esteja em algum diálogo lá que eu tenha perdido, que tenha passado desapercebido. Talvez esse fosse o plano original, mas que depois, com os mal funcionamentos se sobrepondo uns aos outros, a máquina talvez tenha parado de conseguir fazer as melhores escolhas e tenha começado a fazer algumas escolhas aleatórias. De qualquer forma, muito estranho. E aí a gente chega no tal fator alienígena. Por exemplo, quando a gente tem uma espécie da qual a gente sabe muito pouco, mas a gente pode abusar, a gente pode entrar em caminhos aí que a lógica interna da série não vai dizer que a gente está errado, porque afinal de contas a gente desconhece. Por exemplo, qual é a longevidade de um Kelpiano? Agora a gente sabe que alguém que passou, bom, se bem que o próprio Su'Kal talvez não seja o melhor exemplo, já que ele é alterado, inclusive geneticamente, ele pode estar se comportando de uma forma diferenciada, mas algo leva a gente a crer que eles consigam viver pelo menos mais de aí seus 120 anos e ter ainda uma aparência relativamente jovem, já que ele não é tão diferente assim do próprio Saru. A gente viu que tinha lá um ancião que parecia assim, bem mais velho, já com cabelos em lugares onde a gente não vê isso nos outros Kelpianos que a gente encontrou até agora, de uma idade consideravelmente mais jovem. E é aí que a gente chega na tal pergunta de o que causou a queima, já que esse daí é o mistério da temporada toda. E aqui vale dizer que é um dos motivos pelos quais eu prefiro bastante uma série mais episódica, episódios com começo, meio e fim, porque justamente, batendo nessa tecla de novo, quando você tem uma série onde você tem a mesma história sendo contada, mesmo que no background, mesmo que ali no fundo das outras, para construir uma história maior até o fim da temporada, se essa ideia não for satisfatória, não for bem desenvolvida, você acaba afetando muito do que é visto na temporada como um todo. Todos aqueles episódios, às vezes até bacanas, poéticos, você acaba tendo neles uma certa mácula, porque quando você conhece a história toda, você sabe que, apesar de aquilo ali estar sendo interessante, estar sendo legalzinho, aquilo ali ainda está apoiado em algo que para você não funciona, não tem estofo. Eles colocaram a coisa de uma forma que, se tivesse sido uma proposta isolada para um episódio, você gostasse ou não daquele episódio, estaria tudo bem. Próximo episódio a gente está contando outra história. Mas do ponto de vista lógico, científico, aquilo ali não para em pé. Então, se essa for a sua mentalidade, se você realmente compartilhar desse pensamento comigo, você vai ver a temporada inteira como sendo algo imperfeito pra caramba. Um outro problema que, na minha opinião, é um grande problema, são as entranhas vazias da nave. A gente vê eles insistindo nessa ideia de mostrar como se, de repente, dentro da Discovery, você tivesse espaços gigantescos para o turboelevador passar de um lado para o outro ali. Eles já tinham feito isso na temporada anterior. Isso destoa muito daquilo que a gente viu na franquia até agora. E o meu problema não é só porque eles estão inserindo algo novo. É porque esse algo novo tem uma certa dificuldade de passar pela minha garganta do ponto de vista lógico mesmo. A cena é grandiosa e era basicamente isso que eu estava falando no começo do vídeo, na parte sem spoiler. Eles tiveram algumas coisas ali que eu tenho certeza que gastaram
muito dinheiro, muito tempo, muito serviço, muitas horas de máquina, de gente envolvida ali para conseguir fazer essas cenas ficarem do jeito que estão. E são cenas ótimas, cenas que são muito bem realizadas, passam toda uma emoção. Só não devia ter acontecido dentro da Discovery. Eu acho que essa nave ficaria muito mais interessante se ela mantivesse o aspecto que tinham as outras da franquia que a gente viu até agora. Quanto à entidade da esfera e as unidades DOT 23, me pareceu uma coisa ali que a esfera, que tem também, de novo, eu uso bastante essa palavra, né? Bastante potencial, sendo uma criatura tão antiga, com 100 mil anos de conhecimento acumulado e tal, de repente apareceu para poder dar o ar da graça, para dar um pitaco ali, um conselhozinho pro Saru. No outro episódio ajudou a encontrar o Guardião da Eternidade, aquele negócio todo, mas a gente ainda não viu ela de fato fazer a diferença. Então acho que a produtividade ali deixou a desejar. Os próprios robozinhos também, ficou um troço meio que no último episódio, quando eles fizeram aquela fala de impacto lá, de então, capitão, quer que a gente retome a nave? Aqui me pareceu que eles até de fato ajudaram, mas não foi aquela ajuda que se diga, nossa, bonito de se ver, sabe? Sobre a parte de tecnologia, eu tinha comentado sobre o badge bombril deles, que tem 1001 utilidades, que agora tem a função de pad, de comunicador, teletransporte incluso, e é justamente sobre o teletransporte que eu tenho algo aqui que ficou uma dúvida que ninguém me tirou até agora. Como é que se sabe para o lugar onde a pessoa quer ir? Talvez até por isso lá e não estivesse errando tanto, aparecendo de forma randômica e aleatória, espalhado pela nave. Mas você dá 2 toquinhos no negócio e você vai parar onde? Como é que o negócio sabe para onde você quer ir? Um outro detalhe que vale citar é que uma das coisas que foi usada para dar uma certa solução para esse episódio foi um plano lá onde a Michael acaba passando uma mensagem com os canais de comunicação abertos por toda a nave, e ela solta uma frase lá que em teoria só teria feito sentido para Tilly. O problema é, aquela história me parece ser de fato uma coisa que 2 pessoas compartilhariam numa boa, deu até alguma riqueza extra para a amizade dessas 2 personagens, mas a conclusão que a Tilly tira daquilo, daquela conversa onde foi falado sobre um determinado tipo de coisa e de repente ela quer que eu faça especificamente isso, de colocar uma separação na parte magnética das nacelles e tal, ficou uma coisa que talvez até funcionasse, porque se você tivesse vivido aquele momento junto com as personagens, talvez você entendesse onde é que está esse ponto de ligação. Às vezes a gente sabe que quando uma pessoa é muito próxima de outras, elas conseguem ter ali uma forma de pensar que realmente tem essa comunhão, essa coisa, essa troca bem feita ali, que é admirável a forma como essas pessoas conseguem se comunicar tanto com, às vezes, poucas palavras. Mas ali ficou uma coisa onde eu não consegui viajar junto com elas, então como aquilo me tirou um pouco da cena, eu achei que foi meio desperdiçada a forma como eles escolheram fazer. A Federação vai voltar a crescer? Bom, agora eles não têm desculpa para não fazê-lo, já que eles têm acesso a toda uma nebulosa e um planeta cheio de dilítio, eles deveriam conseguir abastecer tanto as próprias naves quanto as naves de outro. E se aquele era o problema, se aquela escassez era o problema, agora eles teriam de novo condições de voltar a investir em naves melhores, maior quantidade, melhor tripuladas e tudo mais, para dar sequência para aquela utopia que a gente tinha antes, quando todo mundo estava bem, juntinho, e a gente tinha aquele paraíso, lembra? É hora de ver as coisas voltarem a crescer, e essa é a parte bonita. Talvez seja o tal espírito de Star Trek que muita gente reclama que Discovery deixa de lado, e que realmente às vezes deixa, vamos combinar, mas que é em momentos assim que a gente vê que a gente ainda tem algo sendo feito aqui que de fato é Star Trek. Foi interessante ver caminhar desde o episódio The Brightest Star, que a gente viu nos short tracks, vindo de repente uma vila bastante agrícola, uma coisa ali bastante rústica, se tornar um lugar tão bem desenvolvido, com cidades ali bem futuristas, com coisas que você sabe que tem bastante gente desenvolvida do ponto de vista urbano e tal. Foi legal. E o motor de esporos é de fato aí a forma de transporte do futuro? Seria muito melhor se todo mundo tivesse nave que conseguisse simplesmente saltar de um lugar para o outro instantaneamente. Eles tinham o problema de que o único que era capaz de fazer isso, caso eles conseguissem replicar o tal motor de esporo, era o Stamets, mas agora a gente descobre que a galera de Quejan, ou pelo menos o próprio Booker, por ser um empata diferente de lá, conseguiria fazer essa mesma função. O que abre pra gente aí uma pergunta de se qualquer um de lá que tenha mais ou menos as mesmas características seria capaz de fazer isso. Talvez o irmão dele,
Quantos desses existem? Existe uma abundância deles? A gente vai ter uma nova classe de personagens aí, que seria mais ou menos que nem a Guilda dos Navegadores de Duna? Como é que seria isso? A gente tem o retorno do Sahil, que agora a gente vê que é um tenente. Não lembro se eles já citam dele ser um tenente naquela época, mas eu lembro dele falar que não era comissionado. Então, para quem estava se perguntando se esse personagem ia ser ignorado, a gente vê ele aí de volta. Outra pergunta que a gente se faz: a terceira temporada explica o episódio Short Track Calypso? Não. Falando mais uma vez sobre a tal tradição de em cada temporada a gente ter um capitão diferente e a tal dança das cadeiras, a gente tem agora a Michael lá ocupando de fato a posição de capitã, que a gente já sabe que eles realmente gostariam de ter colocado ela em outros momentos ali, talvez já seja uma bola que eles vêm cantando pra gente há mais tempo, mas chegou agora de fato a hora dela estar lá. Eu acho que talvez isso vá fazer muito bem para a série, já que a personagem tem aquele jeito de fazer as coisas de uma forma exacerbadamente, ridiculamente, grandemente voltada para esse protagonismo que dão para ela. Mas de qualquer forma talvez funcione melhor com ela de fato tendo a autoridade na mão. A única coisa que eu fico muito chateado é que eles retiraram o personagem do Saru do comando, ainda que o Doug Jones possa voltar a aparecer, não sei se como um regular afastado, vindo como um personagem que talvez funcione ali, talvez como um embaixador de Kaminar, não sei, ou se realmente ele vai abandonar a série, se o ator vai seguir fazendo outras coisas, até porque deve ser extenuante pra caramba trabalhar daquele jeito, naquelas condições. Mas de qualquer forma, o simples fato dele não estar mais lá como capitão é algo que me entristece bastante. E eles encerram o episódio com uma frase do Gene Roddenberry que fala sobre a bênção que é a gente poder se comunicar com outros. Nesse tempo onde a gente tem uma galera tão dividida, com um pensamento tão polarizado por motivos políticos, ideológicos e tudo mais, essa talvez seja sim uma mensagem forte. A gente tem que saber aprender a inclusive encontrar deleite nas nossas diferenças e não ficar chateado com elas, mas foi bacana ver eles reverenciando ali o criador da série de qualquer forma. Galera, fico muito feliz de vocês terem separado esse tempo para ver de novo aqui mais um vídeo meu falando a respeito dessa série. Espero que vocês tenham gostado. Me avisa se vocês gostaram ou não, deixando aquele dedo positivo. Se não gostaram, podem deixar o dedo negativo, mas se vocês puderem nos comentários colocarem os porquês, o que vocês acham que eu não estou fazendo tão bem, o que não está agradando vocês, isso pode ser bastante útil. Se vocês estiverem gostando, também podem deixar críticas ou elogios, sugestões, teorias, opiniões, são todas muito bem-vindas. Galera, considerem-se inclusive se inscrever aqui, vem fazer parte da família na tela, a gente vai adorar ter vocês, eu vou adorar ter vocês, é uma honra poder interagir com vocês, inclusive nos comentários. Eu tô aqui na minha campanha para chegar nos meus primeiros 1000 inscritos. Se você puder dar uma força de coração, vou ficar super grato. Eu tô deixando mais 2 vídeos aí para vocês escolherem um e continuar seguindo, me vendo na tela de vocês. Um forte abraço, galera. Um ótimo 2021 para vocês e até mais.